Olá a todos. Respondendo a terceira pergunta do Hangout do Neemias no canal Verdade Revelada, ele me perguntou sobre o que a gente conhece sobre a estrutura da Terra e por que o furo mais profundo que foi feito para estudos da estrutura da crosta só tem 12 km de profundidade, e esses 12 km são quase nada pro interior da Terra. E, bom, a pergunta basicamente é algo desse tipo, e a resposta é o seguinte. Bom, fazer um furo de 12 km é uma coisa bastante complicada, tá? Esses 12 km, para vocês terem uma ideia, quando foi feito na Rússia, pelo que eu lembro, o diâmetro lá embaixo era o tamanho de uma moeda. O que acontece é que a pressão da rocha é tão grande que a rocha se fecha. Então você faz o furo e a rocha prende a sua ferramenta lá dentro. Você tem que resgatar a ferramenta, né? Então você tem um problema. Agora, a Rússia não fez só isso, né? Ela não fez só um desses furos dos mais profundos, né? Ela também fez um estudo sobre a estrutura da Terra, utilizando uma linha sísmica de centenas de quilômetros, e como fonte de energia, ela usou em torno, se eu não me engano, 150 ou 160 explosões nucleares. Meu, os caras são loucão, hein? E além disso, tem um método geofísico que nós usamos, que seria de injetar corrente elétrica, tá? Você injeta entre dois eletrodos e você registra o potencial entre outros dois. Quanto mais corrente elétrica e maior a distância entre os dois eletrodos, maior a profundidade de investigação. E os recordistas também são os russos, né? E eles usaram correntes que normalmente seriam miliamperes, amperes ou coisas do tipo. Eles usaram correntes que foram fortes o suficiente para matar vacas que estavam na superfície da Terra. Então, assim, a gente tem algum conhecimento sobre a estrutura da Terra. O que a gente mais conhece é a camada superficial, que a gente chama de crosta. A crosta tem nos continentes entre 30 e 60 quilômetros, na média a gente diria em torno de 40 quilômetros, bem na beiradinha com o oceano em geral em torno de 33 quilômetros. E essa estrutura dura, tá, rígida, que nós chamamos de crosta, ela é perfeitamente visível em todos os sismogramas. Todos os sismogramas a gente consegue ver a crosta. Então ela é uma camada muito bem estudada, os sismólogos conhecem muito bem a crosta. Depois disso tem outras camadas, né? Tem o manto da Terra e depois tem o núcleo. O núcleo é dividido em duas partes, né? Tem o núcleo externo e o núcleo interno. A diferença entre eles seria que o núcleo externo é líquido. Agora, sim, do que é composto esse núcleo? A gente acredita que é ferro e níquel, né? Esse é o modelo básico. E ele está derretido lá dentro. Agora, o que é surpreendente para a sismologia é a forma como ele está derretido lá dentro. Porque, imagina só, tem uma onda sísmica que não se propaga em gases e em fluidos. Essa onda é uma onda que se chama cisalhante. Ela se propaga por cisalhamento, tá ok? A minha voz está saindo com um tipo de onda da minha boca que é uma onda compressiva e de dilatação. É uma onda primária. É uma onda que, por compressão, vocês estão ouvindo o som aí. A cisalhante não, eu preciso ter um material para cisalhar ela. Então, o que a gente sabe é que o núcleo da Terra, ele é tão líquido, tão líquido, tão líquido quanto a água, ok? É isso que a gente sabe. A velocidade da onda sísmica lá dentro é grande, mas muito mais baixa do que a do manto, que está em cima. E a gente sabe que ele é fluido como a água, porque ele não pode ter, ele tem que ter a mesma viscosidade da água para não propagar as ondas sísmicas. Para vocês terem uma ideia, isso significa você abrir a torneira da sua casa e sair ferro e níquel líquido, mas tão líquido quanto a água. E isso é muito difícil, tá? Então, assim, a parte mais superficial da Terra eu entendo que está muito bem conhecida. A parte mais profunda da Terra, a gente tem várias questões em aberto. Mas, respondendo a pergunta, por que o furo não foi
mais fundo. Na verdade, recentemente a BP fez um furo ainda mais profundo, mas numa bacia sedimentar, né? E para estudar petróleo, né? Para retirar petróleo lá de baixo. Parece que chegou a quase 15 quilômetros de profundidade. Foi uma notícia que eu vi há uns 4, 5 anos atrás. Mas para estudo da crosta foi esse furo mesmo. E, bom, é difícil. As rochas são muito densas, né? São muito massivas, pressões gigantescas. E é por isso que eu retomo aqui o ponto que eu falei lá no início. Como é que você garante numa pressão tão grande que nem essa, o decaimento radioativo do urânio é igual? Difícil, hein? Difícil de acreditar. Então, bom, a gente sabe pouco sobre a estrutura da Terra. A gente precisa olhar um pouco para baixo, né? Ver o que tem lá dentro, e para isso a gente usa a sismologia, exatamente minha área de formação, tá? Eu poderia aqui falar horas sobre a estrutura da Terra, tá? Foi a questão da minha prova quando eu entrei na USP. Podia ficar horas aqui falando. Eu dei aulas disso, estrutura da Terra. Só que, bom, eu acho que por hoje a gente vai se limitar a isso, tá? Saber que a gente não tem muito conhecimento que a gente tem é teórico e pode mudar de uma hora para outra, tá? Bom, por aqui é isso, né? Muito obrigado.